do nosso Pai, em nome de Jesus. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nessa noite? Você crê? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus? Vamos, pegue a sua Bíblia agora, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, de pé como você está, você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 4. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 4. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E nós leremos a partir do versículo de número 46. João, no capítulo de número 4, versículo de número 46. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. E hoje nós estamos começando um propósito de fé, e um propósito muito profético, que tem por tema: a minha casa vai viver milagres. Irmãos, você sabia que na nossa boca nós temos a autoridade de Deus para declarar vida e morte? Há poder nas nossas palavras. E esta campanha, esse tema desse propósito, é exatamente isso, é profético, para você declarar. Um dia o Senhor vai olhar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos? Sim, Senhor. Profetiza sobre esse vale e diz a ele: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ele começa a profetizar, e a Bíblia diz que quando ele profetiza, a Bíblia diz que aquele exército que estava somente ali, os ossos, começa a reviver, por causa da palavra profética que saiu da boca daquele homem. Então a sua palavra, a palavra que sai da sua boca, ela tem autoridade. E hoje nós estamos aqui para declarar que a nossa casa, ela vai viver milagres. Você crê? Diga glória a Jesus. Você crê? Diga aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler até o versículo de número 40, o versículo de número 53, até o versículo de número 53. Vamos lá? Eu quero ler nessa versão que está aqui. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Galileia ou da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum, de maneira nenhum, vão crer, ou crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Versículo de número 52. Vamos lá? Então indagou deles a que hora seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E quantos podem dizer amém? Versículo, coloca o 53, Julinho, para mim, o 53. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta passagem bíblica. Vamos orar, pedindo para que o Senhor venha falar conosco de forma muito especial. Glória a Deus. Oremos em alta voz. Senhor Deus e Pai, Pai de amor e de bondade, eu te glorifico, meu Deus, por tudo quanto o Senhor
tem preparado para nós nesta noite. Eu quero orar, ó Deus, nesse momento, pedindo a Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas. Fale conosco, meu Deus, fale através desta palavra, fale através, meu Deus, da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Eu quero, ó Deus, ser canal de bênção para esta vida que entrou, para este homem que aqui chegou, em nome de Jesus, para esta mulher que aqui está representando a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, por gentileza, aplauda e glorifica a Jesus. Se é para Jesus, irmãos, vamos dar uma salva de palmas mais forte. É para o Senhor, aleluia. Queridos, como eu disse a vocês, nós estamos hoje iniciando um propósito de fé, de clamor, um propósito onde nós estamos colocando as famílias na presença do Senhor e declarando que as nossas famílias, a nossa casa vai viver milagres. E hoje eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor me trouxe à memória esse texto em que nós lemos, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, precisamente os versos de número 47 a seguir, que nos fala aqui de um milagre que o Senhor Jesus vai fazer na vida de um filho de um homem importante naquela época. Em João capítulo 4, o versículo de número 46 ao 53, nós vamos observar essa passagem bíblica, e esse texto aqui conta a história de um pai desesperado, de um pai aflito, de um pai que está sem saber o que fazer, porque a sua casa está à beira de uma tragédia, a sua família está prestes a viver uma grande crise, porque o seu filho estava à beira da morte. A Bíblia diz que um filho estava morrendo, um filho estava perdendo a vida, a família não tinha nenhuma solução. Quem sabe aquele homem tinha buscado tantos recursos, porque ele era alguém importante, ele tinha poder, ele tinha posses, ele tinha autoridade, ele tinha influência naquela sociedade. E nós sabemos que sempre quem tem tudo isso que eu disse, sempre vai encontrar alguma facilidade para poder resolver ou tentar resolver o seu problema. Eu creio que aquele homem usou todo tipo de influência que ele possuía, que ele poderia ter para poder solucionar a situação que estava a sua casa enfrentando. Em especial o seu filho, à beira da morte, enfrentando um problema terrível. E a Bíblia diz que aquele homem, quem sabe, bateu em muitas portas, mas não houve uma resposta que ele desejava. Não houve uma saída, não houve solução para o seu problema. Os recursos humanos, quem sabe, haviam acabado, chegado ao fim, ao limite. Mas aquela casa, ela vai descobrir uma verdade. Aquela família vai descobrir uma verdade. A verdade que eles descobrem é que quando Jesus entra na história de uma família, quando Jesus entra na história de um lar, o fim pode se tornar o início de uma grande história de milagres. O fim pode se tornar o início de uma grande trajetória de bênçãos. Se os irmãos aí da mídia tiver um fundo musical, tá bom para soltar aí, eu agradeço demais. O interessante é que Jesus nunca entrou fisicamente aqui nesta casa. Quando nós olhamos esta passagem bíblica, nós vamos perceber que Jesus não entrou fisicamente naquela casa. Embora Jesus sempre tinha acesso às famílias, mas Jesus estava geograficamente em outro lugar. Jesus estava em outra região. Aquele homem, ele sai da sua região, ele sai da sua casa para encontrar Jesus em Caná.
era aproximadamente 30 quilômetros de distância. Jesus estava naquela geografia. Em contrapartida, o menino que estava doente estava em outro lugar. Jesus então não entra nessa casa. Jesus não entrou aqui literalmente no seu corpo físico naquela casa, mas a palavra que Jesus vai liberar, a palavra de Jesus vai entrar naquela casa e vai gerar um milagre. Olha que coisa importante, irmãos. Eu quero dizer algo para o seu coração aqui nessa noite. Basta a palavra de Jesus entrar lá dentro da tua casa e a coisa vai mudar. Basta a palavra de Jesus entrar lá dentro daquela situação e as coisas vão se colocar em ordem. Em nome de Jesus eu declaro que pelo poder desta palavra nessa noite, milagres vão alcançar a sua casa, a sua família. Quantos assim creem, levante a sua mão para o céu e glorifica Jesus. Se você pode, aplauda e glorifica Jesus. Uma coisa nós precisamos entender, que quando a palavra de Deus entra em uma casa, ela não entra sozinha, um milagre entra junto, a resposta entra junto, a libertação entra junto, o milagre entra junto. O milagre começa quando aqui? O milagre começa quando alguém da casa decide buscar a Jesus. No verso 47, a Bíblia diz que foi ter com ele. Olha só a expressão, aquele homem importante, aquele homem que era alguém importante na sociedade, decide ir ter com Jesus. O filho estava doente, mas quem foi buscar a Jesus foi o pai. O filho não podia ir, mas o pai se dispôs, porque o milagre daquela casa começou quando alguém decidiu se levantar, decidiu reagir, decidiu sair da zona de conforto e buscar a resposta em Jesus. Olha aqui para mim, alguém dentro da tua casa precisa reagir. Alguém dentro da sua família precisa reagir, precisa colocar sua fé em ação, precisa se movimentar. E foi exatamente isso que você fez, quando você decidiu vir aqui nessa noite, clamar a Jesus pela sua casa, clamar a Jesus pela sua família. Eu quero dizer uma coisa, vai ter resposta de Deus. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Você veio aqui decidido, você veio aqui disposto. Eu estou pregando para alguém que não está conformado. Eu estou pregando para alguém que não está conformado com a crise que você está enfrentando lá, com o dilema que você está enfrentando lá, com uma solução que não chegou ainda. Você não está conformado. Eu estou pregando para alguém inconformado, que quer mais de Jesus e que quer levar resposta de Deus para o seu lar, resposta de Deus para a sua casa. Alguém que decidiu se levantar, sacudir a poeira do fracasso, deixar para trás tudo aquilo que é embaraço. Ou em nome do Senhor Jesus, eu estou pregando para alguém decidido. Você decidiu, e toda família que vive milagres tem alguém que ora quando ninguém ora. Toda família que vive milagres tem alguém que crê quando ninguém acredita. Toda família que vive milagres tem alguém que persevera quando todos desistam. Sabe por que a tua casa está de pé? Ela está de pé porque tem alguém lá orando, tem alguém lá buscando, e é você que está aqui nessa noite. Eu quero declarar para o seu coração, meu irmão, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua busca. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus vai honrar a tua perseverança. Os teus filhos serão abençoados, a sua casa será abençoada. Quantos creem nisto? Diga glória a Deus. O milagre da casa, daquela família, começa nos pés de um pai que recusou ficar parado. Olha aqui para mim, meu irmão, alguém precisa reagir. Quer que a sua casa viva milagres? Alguém precisa decidir se levantar. Já pensou se aquela casa, aquela família se conformasse com a situação? Não, ok, ele está doente, já procuramos tudo, é isso mesmo. Mas um pai, ele se levanta e fala: não, eu ouvi dizer que tem um homem chamado Jesus. Oh, glória a Deus, que por onde ele passa o milagre acontece.
E quando Ele manda uma palavra, um milagre acontece. Eu vou atrás dele, eu vou buscar. Irmão, eu nunca vi alguém que decidiu buscar Jesus. Eu nunca vi, pastor Cid, alguém que decidiu buscar Jesus ficar sem resposta. Eu nunca vi alguém que decidiu se levantar, procurar Cristo e ficar sem um milagre. Ele tem milagre para você aqui hoje. Você não veio aqui atrás de pastor Micael, você não veio aqui atrás de um homem, de uma mulher de Deus. Você veio aqui atrás daquele que pode, daquele que faz, daquele que é, daquele que liberta, daquele que salva, daquele que cura, daquele que restaura, daquele que levanta o caído. O seu nome é Jesus e Ele está aqui nessa noite. Ele já está aqui no nosso meio, fluindo o seu poder entre nós. Toca nele pela fé, abrace com ele, tome posse de cada palavra que sair desse altar, porque o milagre está sendo gerado na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado. Qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui? É que o milagre começa quando alguém da casa decide buscar Jesus. Aquele homem, a Bíblia diz no verso 47, e foi ter com ele, e foi ter com Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Agora outra coisa, a Bíblia diz no verso 50, que quando ele chega até Jesus, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vai, porque o teu filho vive. Jesus libera uma palavra dizendo: vai, porque o teu filho vive. Outra coisa que eu aprendo: o milagre começa antes de chegar em casa. Eu disse a vocês que geograficamente Jesus estava à distância da casa daquele homem a 30 quilômetros, mais ou menos. Mas Jesus vai declarar no verso 50 dizendo: vai, o teu filho vive. Ele não estava vendo, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha chamada de vídeo para ele ver o que estava acontecendo, mas a palavra de Jesus já tinha sido liberada, porque o milagre começa antes de você chegar em casa. Você está aqui, adorando a Jesus nesse culto, dizendo glória, aleluia, cantando, orando, e você não imagina, mas já tem milagres acontecendo lá. Alguém pegou esta palavra? Eu vou declarar mais uma vez: tem milagre acontecendo lá. O filho ainda possivelmente estava doente, a situação ainda não havia mudado, mas Jesus liberou uma palavra. O homem teve que decidir se ele creria no que via ou no que Jesus estava falando. É você quem vai decidir se você vai crer no que você está vendo, ou se você vai decidir crer no que Jesus já falou, no que Jesus já liberou. Porque às vezes o cenário que a gente está vendo é desesperança, é de desesperança. O cenário que nós estamos vendo, quem sabe, não é um cenário favorável a nós. Quem sabe o cenário que você está vivendo hoje, o cenário que você está enxergando, não há milagre, não há probabilidade de um milagre acontecer. Mas aí, quem que você vai acreditar? Naquilo que você vê ou na palavra que foi liberada de Jesus? Sabe o que nós aprendemos aqui, irmão? E nós precisamos aprender isto. Nós precisamos voltar a acreditar naquilo que saiu da boca de Jesus. Mesmo com o cenário cinzento, mesmo com o cenário escuro, mesmo a gente não entendendo nada, porque muitas famílias perdem o milagre porque querem primeiro ver para depois acreditar. Não, pastor, eu preciso ver para depois eu crer. Jesus está dizendo: não, creia e você verá. Creia e você vai ver, creia e você vai ver, creia e verás a glória de Deus. Foi isso que Jesus sempre disse. Está na hora de você colocar sua fé em ação, porque o reino de Deus funciona ao contrário: crê primeiro. Mas a gente está invertendo a ordem da coisa. A gente quer ver para depois crer. Com Deus é diferente: creia e depois você vai enxergar o impossível. Creia e depois você vai ver.
porque Deus já liberou uma palavra sobre a sua família. Deus já liberou uma palavra sobre essa situação. Deus já liberou uma palavra sobre esse cenário de derrota. Deus já liberou, irmão, creia nisso, a palavra já foi liberada. Não vai ter velório, não vai ter derrota, não vai ter decadência, não vai ter fracasso, vai ter restauração de Deus lá dentro da tua casa, vai ter restituição de Deus lá dentro da tua família, vai ter salvação de Deus lá, vai ter livramento de Deus lá, porque quem aprende a caminhar pela promessa, acabará chegando ao milagre. Eu estou pregando para alguém aqui que está debaixo de uma promessa. Oh glória, pastor, eu não estou vendo nada, eu só tenho a promessa. Deixa eu ver quem tem uma promessa aí, levante as mãos bem alto e diga assim: eu tenho uma promessa e nada mais. Continue crendo na promessa. Deus não falou que vai salvar a tua casa? Deus não disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Deus não falou que vai ter libertação lá dentro? A palavra de Deus já não foi liberada? Então creia, o milagre começa antes de chegar. O milagre não tinha acontecido, mas a palavra tinha sido liberada. Mas tem outro detalhe: o caminho entre a promessa e o milagre é o teste da fé. Porque no verso 50, a Bíblia diz que o homem creu na palavra. O homem creu na palavra. A Bíblia diz que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele foi-se. E ele seguiu o seu caminho. A parte mais difícil não foi encontrar Jesus. A parte mais difícil não foi alcançar o mestre, foi voltar para casa sem nenhuma evidência, sem nenhuma realidade diante dele. Imagina a viagem de volta. Imagine, quem sabe ele vai andando na estrada e pensando: meu Deus, será mesmo? Eu estou confiando nesta palavra. Será que o meu filho está vivo? Será que nada aconteceu? Mas a Bíblia vai dizer que ele continuou andando, ele continuou caminhando, como quem dizendo: eu acredito na palavra, eu acredito, eu estou confiando nele, a minha fé está sendo testada, mas eu vou continuar acreditando, porque fé é continuar andando quando ainda não existe provas. Eu estou pregando para a gente aqui que você não está vendo nada, mas Deus está dizendo: caminhe, continue caminhando, isso é fé. Continue dando esse passo, isso é fé. Porque cada passo que você está dando, você está mais próximo do seu milagre. Cada passo que você está dando em rumo ao seu milagre, você está chegando mais perto dele. Eu estou pregando para a gente aqui que o inimigo já tentou fazer você recuar, você parar, você desistir, você voltar para trás, mas você decidiu caminhar, você decidiu marchar, você decidiu caminhar. Eu estou pregando para alguém que está decidido, que está voltando com o milagre, que está crendo na bênção de Deus sobre a sua vida. Quem está comigo nesta palavra, diga glória a Deus aí. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Entenda isso, meu irmão. O caminho entre a promessa e o milagre é o teste de fé. Quem sabe Deus está provando a sua fé. Quem sabe você está vivendo esse período, o período do teste da fé. Olhe para essa pessoa e diga assim: permaneça firme, continue andando, você está chegando mais perto do seu milagre. Oh glória! Cada passo que aquele pai dava, quem sabe o inimigo vinha, soprava e dizendo: será que está vivo? Será que sarou? Mas cada passo que ele dava era um passo de fé. Ele estava mais perto da promessa, ele estava mais perto da realização da promessa. Agora outra coisa interessante, que enquanto nós caminhamos, Deus trabalha na nossa casa. Enquanto você caminha, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando. A Bíblia diz no verso 52 que quando aquele homem ele está chegando, ele pergunta: pois a que hora se achara melhor
Ele chama, quem sabe, os seus servos, e ele pergunta a eles: a que horas o menino começou a melhorar? E eles disseram: ontem às 7 horas, a febre que estava sobre ele o deixou. Ontem, à hora 7ª, a febre deixou o menino. O pai estava na estrada, mas Deus estava agindo na casa. Mas o milagre aconteceu. Ele não viu acontecer, mas o milagre aconteceu. Ele não viu materializar, mas o milagre aconteceu. Existem coisas que Deus faz enquanto você está o quê? Trabalhando. Enquanto você está orando, enquanto você está esperando, enquanto você está perseverando, insistindo, em nome do Senhor, receba esta palavra. Nem tudo que Deus faz, você consegue ver imediatamente. Nem tudo que Deus prometeu, você vai conseguir enxergar no seu tempo, da sua maneira, na sua hora. Entenda isto, mas isso não significa que Ele não esteja no processo. Isso não significa que Ele não esteja trabalhando. Isso não significa que Ele não esteja já colocando as coisas nos devidos lugares. Entenda isto, Ele está trabalhando. Levante a sua mão para o céu e diga: o meu Deus está trabalhando lá na minha casa, lá naquela causa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que Deus está trabalhando naquele coração endurecido. Deus está trabalhando naquele coração petrificado. Deus está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Em nome do Senhor Jesus, hoje, após esse culto, quando você voltar para a tua casa, eu quero profetizar que algumas pessoas que estão aqui vão chegar lá e já vão enxergar o milagre real, vivo, e Deus operando na tua casa. Alguém pode adorar Jesus aí? Aplauda Jesus. Agora olha no verso de número 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe tinha dito: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E creu ele e toda a sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que o milagre que Deus está liberando sobre nós aqui nesta noite, o milagre que Ele vai liberar sobre a tua vida nesse propósito, nessa campanha, o milagre de Deus nunca alcança uma pessoa apenas. O milagre vai alcançar toda a sua casa, porque a Bíblia diz: e creu ele e toda o quê? A sua casa. Perceba aqui, o resultado foi maior. A casa inteira foi alcançada. O problema começou com uma enfermidade no menino, mas terminou com uma família inteira transformada e dizendo: Deus faz, Jesus faz, Jesus opera. Deus não quer apenas resolver um problema. Quem sabe alguém entrou aqui dizendo: ah, pastor, eu vim aqui clamar a Deus por uma situação na minha casa, por uma situação na minha família. Entenda uma coisa: Deus não quer apenas resolver um problema, uma situação dentro da sua casa. Ele quer conquistar a sua casa. Ele quer salvar toda a sua casa. Ele quer, aleluia, alcançar toda a sua parentela. O maior milagre não foi ver o filho viver, foi a família inteira dizer: o Senhor fez, o Senhor fez. Está preparado para eu profetizar nessa noite? Não é só você que vai olhar e vai dizer: o Senhor fez. Toda a tua casa vai reconhecer que a mão de Deus fez, que o Senhor Jesus operou. Até aquele incrédulo, até aquela incrédula, até aquela pessoa que não crê no mover de Deus, quando o Senhor fazer, até a tua casa inteira vai declarar: só o Senhor é Deus. Quem pode glorificar a Jesus por isso?
Jesus está liberando esta palavra aqui para você, a mesma que ele liberou para aquele homem. Vai, o teu filho vive. Coloca o verso de número 50, por favor, Juninho. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu naquela palavra e partiu. Você vai sair daqui hoje com esta palavra no seu coração. Vamos ler esse texto aqui? No 3, 1, 2, 3. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Esta é a palavra de Deus para você. Vai, vai, porque eu já estou cuidando de tudo. Vai, porque eu já estou agindo onde a mão do homem não pode agir. Vai, porque eu estou trabalhando onde o homem não consegue trabalhar. E eu concluo que aquela casa tinha dor, aquela casa a princípio tinha medo, tinha incerteza, tinha desespero, mas depois da palavra que Jesus liberou, aquela casa, você vai dar um glória a Deus agora, pelo amor de Deus, vai ter cura, vai ter fé, vai ter testemunho e vai ter salvação. Eu vou repetir mais uma vez para você dar um glória mais alto. Aquela casa tinha dor, tinha medo, tinha incerteza, tinha desespero, mas depois da palavra que Jesus liberou, aquela casa teve cura, teve fé, teve testemunho e teve salvação. Vai ter na tua casa também. Levante teu dedo de profeta e profetiza de Deus e diga: vai ter cura, vai ter fé, vai ter testemunho e vai ter salvação. Não, eu quero que você declare isso em alto e bom som. Diga: vai ter cura, vai ter fé, vai ter testemunho e vai ter salvação. Só quem crê glorifica Jesus o mais alto que você puder e aplauda Ele nesta noite. Está vendo aqui que quando uma pessoa decide buscar Jesus, todas as outras coisas ajustam. Todas as outras coisas ajustam, todas as outras coisas entram no eixo, todas as outras coisas alinham. A casa inteira, ela pode ser abençoada. E eu estou aqui para dizer que talvez hoje existem áreas na tua casa, da sua família, que parecem doentes, que parecem enfermas, enfraquecidas, sem vida, sem esperança, mas a mesma voz, eu quero declarar isso aqui nessa noite, a mesma voz, eu sinto Deus aqui, eu vou repetir isto, a mesma voz que disse para aquele homem: o teu filho vive, é a mesma voz que continua dizendo para mim e para você: a tua casa viverá milagres. A tua casa viverá milagres. Pega esta palavra, eu vou falar mais uma vez: a tua casa viverá milagres. Se você pode ficar de pé dando um glória a Deus agora, fica de pé adorando. Eu quero que você levante as duas mãos para o céu, as duas mãos, o mais alto que você puder. Irmãos, isso aqui é declaração de fé. Levante as duas mãos, o mais alto que você puder, e diga assim: eu creio. Grite mais alto, diga: eu creio que a minha casa vai viver milagres, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, já foi liberada sobre ela, e a palavra de ordem é vitória, é restauração, é cura, é livramento. Oh, aleluia. Se você crê nisso, eu quero te convidar para você sair do seu lugar agora e vir na frente, representando a sua casa, a sua família. Vem aqui agora, no altar, rápido, rápido.